E aí, pessoal, tudo bem? Concurso chegando, todo mundo preparado, não é isso mesmo? Bom, hoje é o nosso último encontro em termos de resolução de questões de riscos para o concurso da Petrobras. Isso porque já está muito próximo a data de realização do concurso e entendi que seria mais proveitoso para vocês se eu preparasse daqui para frente pílulas de conhecimento, que nada mais são do que repassar aquilo que vocês viram de uma maneira bem objetiva e bem sintética, em vídeos de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, para que ajudasse vocês em termos da fixação. E isso vai ser muito importante para vocês durante a prova. Vamos ver aqui a questão 24. A questão 24, ela aborda, suponha que um administrador da UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele detectou um risco. Então vamos marcar aqui que ele detectou um risco em determinado processo. Ao fazê-lo, ele constatou que o risco, conforme a matriz de probabilidade de consequência da ISO 31010, que está sendo mostrada no slide seguinte, que o risco, então, estava no nível 4. Então, o risco estava no nível 4. E que o apetite ao risco estava no nível 3. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Apetite ao risco é quanto que uma organização dispõe para correr de risco, quanto que ela tem disposição de correr risco. Isso quer dizer o quê? Que se você faz uma avaliação de risco de um projeto, de um processo, de um objetivo, e você chega à conclusão que o risco que você calculou é inferior ao apetite ao risco da organização, ela então pode simplesmente aceitar esse risco e não alocar recurso nenhum para esse risco, porque está dentro do seu apetite ao risco. Entretanto, se esse risco for maior do que o apetite ao risco dela, você vai ter que tomar providências. Na verdade, bom, se o risco, na verdade, estiver fora da sua governabilidade, você deve transferir o risco. Exemplos. Você administra uma situação onde, se o risco ocorrer, você vai incorrer em indenizações para famílias. E você sabe que você não tem recursos para indenizar as famílias. Então, nesse caso, você contrata um risco de terceiros. E nesse caso, isso é uma transferência de riscos. Com relação ao seu carro, você compra um carro novo, o que você faz? Você faz um seguro. O que é um seguro? O seguro é transferir o risco. De que forma? Se acontecer um desastre, você precisar fazer um grande serviço no seu carro, a seguradora vai pagar por esse conserto. E por isso, então, você está disposto a pagar um determinado valor, para transferir esse risco. Mitigar o risco são aquelas ações que você toma para reduzir o risco. E você pode, na verdade, atuar seja nas causas que levam à ocorrência do evento de risco, ou mesmo nas consequências, ou seja, uma vez que o risco tenha ocorrido, você tentar mitigar as consequências. Evitar o risco, na verdade, só existe uma maneira de você evitar o risco. A única maneira que existe de você evitar o risco é você cancelando o projeto, o processo ou a atividade. E aceitar o risco, conforme nós dissemos, é aquela situação em que o risco ele é menor ou igual ao seu apetite ao risco. Vamos ver, então, essa matriz de riscos que é apresentada aqui. Vamos prestar atenção nessa matriz. Aqui na vertical, ela nos mostra as consequências. Na horizontal, ela nos mostra as probabilidades, e essas setas indicam que a probabilidade cresce nessa direção, a consequência cresce nessa direção. Olhando essa matriz, eu fiz essas anotações somente para facilitar para vocês que que nessa tabela 1 é maior que 2, que é maior que 3, que é maior que 4, que é maior que 5. Isso quer dizer o quê? O que é o risco? O risco é o produto da consequência vezes a probabilidade. Quer dizer, quando eu multiplico uma determinada probabilidade por um determinado risco, por uma determinada consequência, eu vou ter um risco. Observe, então, que se as probabilidades crescem assim e se as consequências crescem assim, aqui, quando eu multiplico essa probabilidade, que está bem no início, pela consequência bem no início, eu vou ter a menor graduação de risco possível. No entanto, se eu pegar essa menor probabilidade e multiplicar pelo maior risco possível aqui,
pela maior consequência possível aqui, observem que, na verdade, essa sequência já aumentou bastante e o risco vai aumentar, não é? Porque vai pular de 5 para 3, e nós vimos que 5, na verdade, é menor, que 3 é maior do que 5. Bom, e observando a tabela, verificamos então que ele colocou cores. Observe, o 1, que na verdade é o maior risco que é apresentado nessa tabela, está em vermelho, quer dizer, o risco é alto, né? O 2 está em laranja, quer dizer, o risco não é tão alto. O 3, né, é um risco mediano. O 4 já é um risco pequeno. E o 5 é um risco muito pequeno. Então, se nós voltarmos na questão, o que ele diz? Ele diz que o apetite ao risco é nível 3 e o risco que ele encontrou era nível 4. Ora, se o risco era nível 3, né, o risco é nível 3 e o apetite ao risco é nível 4, não, desculpa, aqui eu troquei, né? Se o apetite ao risco é nível 3, se o apetite ao risco é nível 3, está aqui o nível 3, e o risco é nível 4, fica evidente que o apetite ao risco é maior do que o risco apresentado. Se o apetite ao risco é maior do que o risco apresentado, porque o apetite ao risco é 3, o risco apresentado é 4. Na verdade, o risco apresentado é 4, o apetite ao risco é 3. 3 é maior que 4. Consequentemente, o apetite ao risco é maior do que o risco. E nesse caso, você não tem que fazer nada, não tem que alocar nada. Você simplesmente vai o quê? Você simplesmente vai aceitar o risco. Vamos passar para a próxima questão. Acerca da gestão de riscos, julgue o item. Se uma equipe de gerenciamento de um projeto identificar vários riscos e suas probabilidades de ocorrência, então ele identificou vários riscos e suas probabilidades de ocorrência, então ela terá condições de elaborar a avaliação desses riscos para identificar aqueles mais relevantes. Vamos ver se é verdade isso. Como é que eu avalio o risco? O risco, para avaliar o risco, eu preciso saber a probabilidade do evento de risco, né, e a severidade da consequência. Observa que aqui, na verdade, ele está me falando só na probabilidade da ocorrência, ou seja, do evento de risco. Mas ele não está me falando na severidade da consequência, ou do impacto. Consequentemente, eu não tenho como calcular esse risco. E então, essa questão está errada. Questão 26. No planejamento de projeto de qualquer natureza, existem variáveis que contribuem para o sucesso ou derrocada dos objetivos traçados, que são os eventos de risco. Para aumentar as chances de sucesso ou diminuir as probabilidades de insucesso, é necessário o gerenciamento dos riscos a eles associados. É sobre isso que a gente tem tratado até aqui. Define-se corretamente o termo risco em sistemas de gerenciamento de riscos, como um evento incerto ou condição, ou seja, um evento ou uma condição incerta, que se vier a ocorrer, tem efeito positivo ou negativo sobre um objetivo do projeto. Olha, nós já vimos, na verdade, essa questão ser formulada muitas vezes. Ou seja, em diversas das questões apresentadas, né, esse item foi apresentado. E ele está correto. Se ele está correto, quer dizer que os demais estão errados. Vamos ver o que dizia nos demais. B. Uma situação para a qual não é possível especificar as probabilidades, caracterizada por uma consciente falta de conhecimento sobre os resultados do evento. Ora, veja bem, se não é possível você especificar as probabilidades do evento de risco, você não tem como calcular o risco. C. Uma ocorrência relacionada ao exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional. Então, ele está dizendo que o risco é uma ocorrência relacionada ao exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional. Evidentemente que não, porque o risco ele está presente em qualquer tipo de atividade, seja interna, seja externa, seja os trabalhos voltados para a empresa ou os trabalhos que não sejam voltados para a empresa, não é verdade? Então está errada essa questão. Um evento que deu origem ou que tinha o potencial de levar a um acidente. Ora, o evento que dá origem a um acidente
ou que tinha potencial de levar a um acidente, é o quê? É o próprio evento de risco, né? Não é o risco. Um elemento das atividades, produtos ou serviços de organização que, interagindo com o meio ambiente, causa impacto positivo e negativo no processo. Não é verdade, não existe esse elemento. O que nós estamos falando é simplesmente, que é a questão do risco, é variabilidade de resultados possíveis com relação a um determinado objetivo. Isso é o risco. Tá certo, pessoal? Bem, se vocês gostaram, né, dessas questões que nós apresentamos até aqui para vocês, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e clique o sininho para que você possa ser comunicado todas as vezes que nós entrarmos com algo novo, com um vídeo novo. Não é? Esperamos encontrar vocês, né, nos nossos próximos eventos que estaremos trazendo para vocês na semana que vem, né, justamente para poder acelerar esse processo de finalização com relação ao nosso estudo, com relação a riscos. Obrigado, pessoal.